Eu vou fazer uma imagem em todas as telas ao mesmo tempo com a Skycam e a partir dessa imagem nós vamos começar a analisar a diferença entre elas. Nessa tela inicial da Skycam já dá para a gente fazer algumas observações aqui. A primeira é, nas TVs a imagem não está enquadrada. Por que isso acontece? Cada TV tem um formato de configuração. Eu vou começar primeiro pela Samsung, então eu vou ir na parte do menu. No menu da Samsung, vocês vão ver que tem a opção imagem, som e tudo mais. Eu vou entrar aqui na parte de imagem. Sem alterar ainda o modo de imagem, eu vou alterar o tamanho da imagem. Por quê? Vocês vão ver que a imagem vai enquadrar na tela. Quando eu clico, ele tem aqui 19:6, ajuste amplo, 4:3, ajuste a tela, que é o que nós vamos utilizar, e personalizado. Nesse caso da Samsung, eu uso o ajuste a tela. Vocês já viram ali que ele já configurou e ajustou a tela da Skycam. Na LG, nós temos o mesmo padrão na TV. Só que eu vou vir aqui, então, na opção de configurações. Vem em todas as configurações. Seleciono na opção imagem e venho em formato da tela. Na opção formato da tela, tem a seleção do usuário, que é 16:9, que nós iremos utilizar por estar em wide. E aí eu vou vir aqui no Just Scan e colocar ligado. Pronto, ele já ajustou a tela. Uma outra questão que nós temos aqui é o que? Nas TVs eu faço pelo controle a alteração do modo de imagem. Então todas as telas que estão aqui, elas estão com o modo de imagem na configuração que vieram de fábrica. Eu vou começar novamente pela Samsung. Então eu vou ir em menu, imagem, e aí sim, modo de imagem, a Samsung ela tem algumas opções. E vejam como ela altera a diferença de coloração para o padrão inicial e para as outras telas. Então eu vou sair do filme, natural, padrão, dinâmico. Vocês podem ver que ele clareou bem, saturou muito a tela. Eu prefiro utilizar nesse padrão filme, na opção de tela da Samsung. Já na LG, quando eu venho no modo de imagem, então eu vou no configuração, modo de imagem, ele vem no padrão Eco. Vou começar aqui do vivo, olha para vocês verem como ele satura muito a imagem. Aí eu venho para a opção padrão, já melhora um pouco. Eco, ele dá uma, vamos dizer assim, de certa forma, escurecida na tela, fica mais confortável. O cinema, que é uma das opções que ficam mais agradáveis, ele dá como se fosse uma veludada, vamos dizer assim, na tela. Ele dá como se fosse um filtro que ele cria ali, um visual que descansa um pouco mais a vista. Tem o Sports, que é muito saturado, essa parte de games também. O padrão especialista, ou em algumas telas avançado, ambiente claro, e o especialista ou avançado, ambiente escuro. Tá? Então essas configurações que eu tenho nas telas da LG. Eu particularmente prefiro utilizar cinema, Eco, para quem gosta de um pouco mais claro, ou avançado ambiente claro, ou especialista ambiente claro, que é o que nós temos aqui. Já no caso do monitor, eu não tenho a opção de fazer isso pelo controle. Então eu tenho que vir aqui atrás, no caso da Samsung. Tem algumas opções, por exemplo, se eu clicar nessa alteração, ele ambientaliza e escurece demais a tela. Talvez em alguns ambientes isso faça sentido, mas não no nosso aqui. Aí eu tenho também as opções aqui no menu, de vir na opção de imagem. Quando eu clico, ele vem no padrão. Conforme eu altero, olha a diferença que dá isso. E isso para a imagem, quando você tiver, por exemplo, com um dente, com uma gengiva, aparecendo alguma fratura ou alguma exposição de imagem que você queira mostrar, isso vai fazer muita diferença. Então, se você não configurar isso de acordo com o seu ambiente, a sua percepção visual vai dar muita diferença. Na Samsung, eu gosto de deixar no dinâmico contraste, que aí ele fica uma tela que ele não dá uma saturação tão forte, fica agradável aos olhos, e para a imagem de boca, que é o que a gente precisa, né, de dente, ele fica ok. Logo logo eu vou fazer a imagem com os dentes para vocês entenderem isso também. Já na LG, no monitor da LG, deixa eu tentar ficar aqui para ficar melhor para vocês acompanharem. A configuração dos controles de imagem dela é bem básico, muito diferente da TV LG. Então, eu tenho uma situação aqui, por exemplo, quando eu vir na imagem, modo de imagem personalizado, ele tem esse modo personalizado, leitura, que ele escurece bastante,
tem a opção foto, cinema, deficiência de cor, jogos. Eu vou voltar aqui para o personalizar. O que ocorre nessa tela? Ele sai sozinho aqui. O que ocorre nessa tela especificamente? Esse monitor, por mais que ele tenha vários tipos de configuração, na hora que você está presencialmente nele, ele não tem uma boa imagem. E ele dá uma sensação, quando eu estou olhando para ele perto, de granulação. Então, por mais que na descrição do monitor ele venha a opção HD e tudo mais, não é um tipo de imagem totalmente limpa, totalmente nítida que eu consigo enxergar. Diferente do que eu já enxergo na TV da LG ou na TV grande aqui da Samsung também. No monitor da Samsung ele tem uma qualidade bem melhor comparado com o da LG, mas aí a gente tem alguns pontos, que a maioria dos monitores não tem áudio integrado e as TVs já tem. Então se eu quero utilizar a parte de entretenimento como Netflix, Spotify, YouTube, eu vou ter a opção de aumentar o volume pelo controle, de utilizar os próprios alto-falantes da TV e não precisar de acessórios para isso. Então assim, colocando o meu ponto de vista nisso, eu não sou a favor de utilizar o monitor para a imagem da Skycam, deixando isso claro, tá? Se você utiliza às vezes para outras coisas, para jogos, para filme, tá ok, mas para a imagem de câmera intraoral eu não acho tão interessante. Ah, Leandro, mas isso vai fazer muita diferença? Isso quer dizer que é melhor eu não comprar? Assim, eu indico TV, pelas praticidades que você tem. Lógico, se a gente tiver um monitor desses gamers, 4K e tudo mais, alta definição, você vai ter uma boa imagem. Não estou dizendo que os monitores não são bons, pelo contrário, são muito bons. Até para outras coisas aqui na empresa a gente utiliza esses monitores. Mas assim, para a imagem da câmera, por questão de quantidade de configurações, de qualidade de áudio, de questão de definição e praticidade, que é o principal no dia a dia do dentista, eu indico a TV, tá? Mas vamos lá para as imagens com dente para vocês entenderem um pouco mais. Eu vou fazer uma imagem com a câmera aqui agora, para vocês acompanharem e entender um pouco mais de como que fica em cada tela, tá? Então eu vou abrir aqui. Aí o que acontece? Estou com um dente de demonstração, eu vou fazer uma imagem nesse dente, que é um dente aberto. Vou fazer uma imagem neste dente. Que aqui pega um detalhe diferente. E vou fazer duas imagens na minha boca. Até uma dica extra aqui, já que eu estou fazendo a imagem, o legal é secar bem o dente, tá? Que eu não sequei. Mas dá uma baita diferença. Então o que a gente tem? Eu fiz essas 4 imagens. Eu vou retornar agora e entrar lá no prontuário. Abrindo essas imagens aqui num tamanho maior, então eu tenho essa primeira imagem, essa segunda imagem que ficou um pouco mais clara, até pelo ângulo que eu fotografei, tem mais abertura e entrada de luz, essa imagem e essa última imagem. O que acontece aqui? A percepção que nós temos é que todas as imagens estão ok, certo? Olhando, analisando, vamos dizer assim, de certa forma, imagem por imagem nessas telas. Mas, o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer aquela mesma alteração de configuração e passar as imagens para vocês verem a diferença que fica entre cada uma das telas. A primeira aqui, então, vamos lá para Samsung. Modo de imagem com o dente. Olha a diferença que ele dá. Então aqui eu já fiquei com uma imagem super saturada, até num tom mais azulado. A padrão ele melhorou bastante. Essa natural ele ficou um pouquinho mais escuro, e essa daqui filme que eu gosto mais ele escureceu, mas parece que deu uma cor um pouco mais natural, certo? Isso para esse tipo de imagem. Agora olha, eu vou vir aqui e vou passar. Vou fazer uma por uma. Dinâmica, praticamente eu não consigo enxergar detalhe nenhum no dente. Aqui na cor da gengiva vai dar para ver bastante também.
E por final, essa da lingual, ficou um pouco mais escuro. Olha a diferença que ele dá. Legal. Tudo isso eu fiz aqui pela Samsung. Na LG, olha a diferença que ele dá. Então eu estou mudando. Isso faz variar, como eu já falei, a minha percepção da qualidade da imagem. Porque conforme eu mudo o padrão aqui, a imagem às vezes ela fica um pouco mais granulada, um pouco mais opaca, ou um pouco mais nítida, um pouco menos nítida. Porque como eu falei, cada TV tem sua configuração e seu modo. Então eu vou passar essa daqui. Olha como fica a imagem nesse modo. Vamos escolher alguns aqui. Nesse modo. Tá? E isso também acontece, muda muito, quando eu faço isso no monitor. Então os monitores também vão dar muita diferença, tá? Então, para concluir, o que eu deixo de opinião aqui para vocês é: invista um pouco mais na TV que você vai utilizar para Skycam, porque isso vai fazer diferença na hora da imagem.